Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Joaquim, eu sou coordenador das disciplinas de processo de ensino e aprendizagem de Química no ensino médio 1 e 2, que são as famosas PAQUEM 1 e 2. E eu estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre a atividade avaliativa presencial, ou atividade didática 2. Tá? Bem, para quem não me conhece, esse sou eu, e então nós vamos, ao longo aí desse semestre, trabalhar com essa disciplina e vamos ter várias discussões. Quem já está fazendo PAQUEM 2 já conhece a estrutura da disciplina, mas para quem está chegando agora em PAQUEM 1, talvez ainda se sinta um pouco perdido, porque essa é uma disciplina um pouco diferente das demais do que vocês fizeram até agora no curso. E então eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre as atividades. Bem, em relação à atividade presencial, essa atividade em que vocês terão que fazer um planejamento de aula, normalmente quando vocês ouvem falar sobre essa atividade, vocês se sentem dessa forma aqui, né? Como se vocês estivessem sendo perseguidos por um ser extraordinário, né? Por um ser maligno. E não é bem isso, né? Por que a gente precisa realizar essa atividade presencial em PAQUEM? Primeiro porque PAQUEM é uma disciplina que já deve ser cursada pelos formandos, né? Ou seja, por aqueles que estão aí há um ano e meio no máximo de completarem o seu curso teoricamente, né? Vamos deixar as físicas de lado e vamos pensar só na nossa parte aqui da formação docente. Então, vocês já estão bem na reta final do curso, né? Então é o momento de integrar diversos conhecimentos, tanto específicos da química, quanto os conhecimentos pedagógicos para elaboração de materiais didáticos para o futuro exercício profissional de vocês. E aí, gente, se a gente está falando de exercício da profissão docente, é importante pensar que nessa disciplina, então, de PAQUEM, nós precisamos fazer reflexões e estabelecer relações entre as teorias e a prática da didática da química. Então, aí, ao longo do curso, vocês estudaram em diversas disciplinas da área de educação, questões importantes envolvendo a psicologia da educação, a filosofia da educação, a sociologia da educação, a didática, mas de uma forma mais geral. E agora, então, é a hora de nós pensarmos nessas questões com um olhar mais aproximado, mais voltado para o ensino de química na educação básica. E aí, gente, quando nós falamos de uma prática docente, né, da química enquanto, né, disciplina curricular lá da educação básica, a gente sabe que uma das principais atividades do professor na escola, no exercício da sua atividade docente, é dar aulas, né? O famoso dar aulas, embora muitos tentem evitar esse verbo, né? Mas é o que popularmente nós utilizamos. Mas, enfim, a aula é uma atividade específica da profissão docente e requer, então, um planejamento. Da mesma forma que um médico, por exemplo, quando vai fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, se é um cirurgião cardíaco, ele precisa trocar uma válvula mitral, por exemplo, né? Ele não vai fazer isso assim do nada, né? Ele vai planejar toda a atividade, vai pedir uma série de exames para o paciente, vai colocar os riscos, enfim, vai fazer todo um planejamento, vai contar com outros profissionais para poder exercer essa atividade específica da sua profissão. A mesma coisa é o professor. Na atividade de aula, né, de realizar a aula com seus alunos, ele também precisa ter um planejamento prévio. E esse planejamento vai envolver
reflexões e estabelecimento de relações entre as diversas teorias que nós já pensamos, já discutimos em outras disciplinas. Então vamos lá resgatar Vygotsky, vamos lá resgatar Piaget, Paulo Freire, vários outros pensadores, né, que são importantes para a nossa profissão. E a partir daí, pensar na aula que nós vamos elaborar e ministrar. Então, a gente vai ter que pensar lá o que Paulo Freire tem a ver com estequiometria, ou de que forma Vygotsky dialoga com os modelos atômicos. Enfim, é nessa perspectiva, né, que nós vamos trabalhar. Lógico que eu estou falando isso de uma forma um pouco assim, fora de contexto, né, mas enfim, a ideia é que ao longo do nosso trabalho isso fique mais claro, tá certo? Então, como a gente já falou, né, o planejamento de aula é uma atividade específica da profissão docente e com ela nós podemos estabelecer então objetivos, metas e formas de avaliação do nosso trabalho em sala de aula. Por isso que é tão importante agora, nesse momento da formação de vocês, nós trabalharmos essa elaboração, esse planejamento, mas também é importante que vocês tenham a oportunidade de fazer uma apresentação oral, porque eu sei que no curso semipresencial, como é o nosso, dificilmente vocês fazem apresentações orais. E ao longo da vida profissional, certamente vocês terão que fazer várias. Então também é um momento importante para nós exercitarmos aí a apresentação oral mais formal, como temos nessa disciplina. Mas a ideia não é deixar ninguém assustado, é exatamente fazer um exercício dessa atividade. Alguns já têm uma certa experiência, outros nem tanto, e assim, né, nesse momento todos nós podemos nos ajudar e aprender alguma coisa nova, tá certo? Então vamos olhar agora um pouco em detalhe o que vocês precisam fazer. Isso tudo aqui já está naquele material que está disponibilizado na plataforma, mas só relembrando. Então vocês têm que me entregar agora, num primeiro momento, o que a gente chama de um plano de aula inicial, que é a primeira abordagem de vocês para esse planejamento, tá certo? Esse material vai ser corrigido por mim, pelo tutor, pelo mediador à distância, pelos mediadores presenciais, enfim. É um trabalho que, além de ser avaliado em termos do que está escrito, ele também será avaliado em função do que vocês vão apresentar lá na atividade oral, na apresentação oral. Então, o que ele deve conter? Ele deve conter uma introdução onde vocês vão descrever sucintamente a problemática associada à atividade. Que atividade? Elaboração de um planejamento de aula. Então, aqui vocês precisam escrever um pouco sobre a importância de elaboração de planos de aula pelo professor. Tá? Não é para fazer uma introdução da aula, do assunto que vai ser abordado, isso vai ser feito um pouco mais à frente. Aqui, nesse momento, eu quero que vocês façam uma reflexão sobre a importância desta atividade profissional docente, que é a elaboração de planos de aula, tá certo? Depois vocês vão colocar também o objetivo desta atividade, tá? Ou seja, qual é o objetivo de se elaborar este plano de aula especificamente. No caso de PAQUEM 2, também é importante que vocês explicitem a teoria de aprendizagem que vai servir de pressuposto teórico ou referencial teórico para a preparação da aula, deixando claro de que forma esse pressuposto teórico, essa teoria que vocês escolheram, serviu de base para a elaboração do plano de aula. Então, por exemplo, vamos dizer que durante aí as primeiras atividades de PAQUEM, vocês leram sobre Vygotsky. Na verdade, vocês já aprenderam sobre Vygotsky em outras disciplinas. Agora a gente vai discutir isso um pouquinho mais ligado ao ensino de Química. E vamos dizer então que vocês agora querem elaborar uma aula a partir dos pressupostos teóricos da psicologia histórico-cultural. Então vocês vão, nesse momento aqui do plano de aula, dizer, olha, eu escolhi, né, como pressuposto teórico
a psicologia histórico-cultural por causa disso, e eu, em função disso, organizei minha aula de forma a trabalhar tais e tais aspectos da psicologia histórico-cultural, tá certo? Ou, se for a piagetiano, ou, enfim, uma teoria humanista, não importa, vocês só vão fazer o mesmo tipo de trabalho, dizer qual é essa teoria que embasa, né, o planejamento de aula e de que forma ela molda esse plano de aula. Tudo bem? Seguida, então, nós passamos para o plano de aula propriamente dito, que ele tem por base algum tema lá do currículo básico do Estado do Rio de Janeiro. E o que vocês precisam, então, colocar, né, organizar nesse plano de aula? Primeiro, dar um título para a aula, e isso é fundamental. Depois vocês vão dizer qual o tempo de duração. Então, por exemplo, serão 3 aulas de 50 minutos cada, 4 aulas de 1 hora, perfazendo 4 horas ao total. Enfim, vocês vão dizer qual é o tempo de duração. Lógico que esse tempo não pode ser chutado, vocês têm que pensar no tempo em função da atividade planejada. Então, deixem para pensar no tempo exatamente, talvez um pouquinho mais no final, estrutura primeiro tudo que vocês querem falar, depois pensa no tempo que é necessário. Se vocês sentirem que vocês estão precisando de mais tempo do que, na verdade, numa situação real vocês teriam disponível, você pode, então, voltar ao planejamento e reorganizar, reduzir, tirar algumas coisas e adequar o tempo. Tá? Bem, a etapa de ensino nós vamos trabalhar com o ensino médio, mas vocês vão poder definir qual ano ou série do ensino médio que essa aula se encaixa em função do tema que está sendo abordado. E também vão inserir quais são os objetivos dessa aula. Na próxima etapa, vocês vão dissertar rapidamente sobre o conteúdo a ser discutido. E aí eu quero aí no mínimo 2 parágrafos. Gente, parágrafo não é constituído, né, de 1 ou 2 linhas só, tá? Faz favor, tá certo? Vocês já são professores em formação, professores da área de química, já fizeram várias disciplinas de química, então certamente vocês têm aí um estofo teórico sólido o suficiente para escrever 2 parágrafos decentes sobre o conteúdo que vocês vão trabalhar nessa aula, tá certo? Então, por exemplo, se o conteúdo é sobre, vamos dizer, estequiometria, vocês vão escrever dissertar sobre estequiometria, tudo bem? Não é para, nesse momento, fazer uma dissertação sobre as questões didáticas, não. A ideia é vocês dissertarem sobre o conteúdo mesmo. Em seguida, aí sim, vocês vão trabalhar as estratégias de ensino ou os procedimentos didáticos que vocês vão adotar para trabalhar esse conteúdo. Ou seja, vocês vão começar a desenvolver aí o que a gente chama de um conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja, de que forma eu trabalho esse conteúdo de uma forma pedagogicamente planejada com o meu aluno do ensino médio. A partir daí, vocês vão pensar em quais os recursos ou materiais didáticos que vocês vão utilizar, por exemplo, vídeos, animações, etc. Tá? Então, vocês vão dizer quais são, como que vocês vão utilizá-los e por que vocês vão utilizá-los. Em seguida, para o pessoal de PAQUEM 2, é necessário desenhar, né, construir um mapa conceitual relacionado a essa aula. Então, na primeira aula de PAQUEM 2, nós trabalhamos a teoria da aprendizagem significativa, trabalhamos também a construção de mapas conceituais, e então vocês devem elaborar um mapa conceitual relacionado a essa aula que vocês estão planejando. Tudo bem? Pessoal de PAQUEM 1, quem quiser conhecer mapa conceitual e quiser fazer um mapa conceitual para a sua aula, também pode, não tem problema nenhum, mas não é obrigatório para PAQUEM 1, só para PAQUEM 2.
Depois, vocês devem indicar também leituras complementares para os alunos. Então, livros paradidáticos, reportagens, que os alunos devem consultar para ampliar o seu conhecimento sobre aquele determinado tema. Em seguida, vocês vão também propor trabalhos interdisciplinares, ou seja, de que forma essa aula poderia ser abordada de uma forma interdisciplinar, envolvendo outras disciplinas do currículo, e de preferência não só aquelas que nós identificamos como vizinhas à química, né? Ou seja, não só as outras ciências da natureza, como a biologia e a física. Ousem, pensem de que forma eu posso trabalhar interdisciplinarmente este assunto com, por exemplo, o professor de história, o professor de língua portuguesa, ou o professor de educação física. Tá certo? Então, lógico que isso não é feito a partir do nada, vocês podem consultar aí diversos trabalhos sobre interdisciplinaridade que vão abordar essa questão e aí vocês podem pensar em algumas sugestões. E depois, então, para finalizar, vocês farão propostas de avaliação dessa atividade. Então, vocês podem propor os instrumentos que vocês considerem necessários para avaliar se a atividade foi bem desenvolvida, tá certo? Se os objetivos foram alcançados. Lembrem-se, né, que numa avaliação não é justo avaliar só o aluno, a gente tem que pensar também como avaliar o nosso trabalho como professor, tá certo? Então, pensem aí de que forma os instrumentos de avaliação escolhidos vão permitir uma avaliação de todo esse conjunto que envolve aí o ensino e a aprendizagem. Não esqueçam de colocar as referências, porque senão é plágio, né, meu povo? E vocês devem, então, seguir o modelo de elaboração de referências que está no Manual de Elaboração e Normalização de Trabalhos de Conclusão de Curso da UFRJ, que está disponível aí nesse link. E com isso vocês também já começam a se acostumar com o uso das referências no modelo que vocês precisarão usar no TCC de vocês. Tudo bem? Então vocês vão fazer esse plano de aula inicial, vão mandar pela plataforma, nós, coordenador e mediadores da disciplina, vamos analisar, vamos avaliar, vamos dar uma devolutiva para vocês com algumas sugestões, vocês vão preparar a apresentação oral, farão a apresentação oral no dia e horário já agendados, e no dia lá, então, eu irei assistir a apresentação de vocês e nós faremos comentários, discutiremos lá em grupo. E aí, meu povo, olha só, na apresentação oral não é para necessariamente falar tudo que está no plano de aula inicial. Vocês têm exatamente 15 minutos de apresentação. Então, vocês precisam selecionar aquilo que vocês vão falar, tá certo? Eu vou passar, a partir desse período, a realmente cortar a fala quando chegar em 15 minutos, porque algumas pessoas têm exagerado aí na apresentação e comprometendo a apresentação dos colegas. Então, 15 minutos eu vou cortar a apresentação. Então, vocês precisam se organizar, mostrem essa apresentação para o mediador presencial, de repente combina com ele, né, um horário para você fazer uma prévia, tá certo? Mas tem que se limitar aos 15 minutos para deixar aí 5 minutos para alguns comentários, perguntas e podermos partir então para a apresentação de outro colega, tá certo? Bem, então, ao longo aí do trabalho, vocês escolherão diversas sugestões, diversas reflexões sobre esse plano inicial e então vão usar tudo isso para elaborar o plano de aula final, onde vocês irão absorver todas essas considerações, vão melhorar esse plano, mas vão acrescentar agora um último item, que é o estabelecimento da relação entre esse plano de aula e os principais documentos norteadores do ensino de Química para o ensino médio.
Ou seja, vocês vão descrever aí como esse plano de aula atende os objetivos que estão descritos lá nos PCNs, na LDB, nas BNCCs e no próprio Currículo Básico do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, essa etapa é uma etapa que só está presente no plano de aula final, mas que é fundamental para vocês, então, estabelecerem uma relação entre esse plano de aula e a legislação em vigor. E com isso a gente espera, né, que aquela ideia inicial, né, de vocês terem pavor dessa apresentação, ela se rompa, vocês não sintam mais como se estivessem sendo perseguidos por uma assombração, e que entre vocês e a apresentação seja só amor. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, com os mediadores, e vamos fazer aí um trabalho de bastante qualidade que a educação do nosso país merece esse esforço, tá certo? Abraços a todos e até a próxima.